Para implementar um debounce no input, eu preciso separar os states. Por que separar os states? Porque eu preciso ter dois states. Um state é o visual, é o que vai estar aparecendo no meu input, que o usuário está vendo enquanto ele está digitando. Outro state é o state que eu vou mandar para fora, que é o state com o debounce. Então esse state do debounce, ele vai demorar mais para ser atualizado. Então, por isso que a gente precisa ter dois states separados. Então, para isso a gente vai criar um novo state aqui que chama displayValue, que vai ser o valor que a gente vai estar mostrando. E set displayValue, o useState, ele vai iniciar com o valor lá de fora, com o value. Tá? Esse useState você pode importar aqui em cima. E aqui esse displayValue é o que você passa aqui para o input, porque é o que a gente vai utilizar, é o que o usuário está vendo. Tá? E a cada modificação que a gente fizer aqui no nosso handleChange, a gente vai executar um setDisplayValue com event.target.value. Por enquanto a gente vai comentar esse onChange. Se eu fizer isso, ele vai atualizar aqui o meu state, mas ele não vai efetuar busca nenhuma porque ele não está mandando as atualizações para fora agora. E agora a gente precisa usar uma coisa que chama debounce. Para isso eu vou mostrar como que eu vou utilizar ele. Para utilizar ele, nós vamos utilizar da seguinte maneira. Eu faço um const debounced change é igual a useDebounce. Passo a função que eu quero que faça um debounce, ou seja, é a função que eu quero que demore para executar essa função do onChange. E eu passo um tempo que eu quero que espere. A gente falou que era meio segundo. Só que esse tempo que a gente passa, então, é em milissegundos. Ou seja, 500 milissegundos vai dar meio segundo. E daí, esse debounce change, a gente passa aqui para baixo, aqui no nome da função. Debounce change passa para ele o texto. Então, esse debounce change é uma função que a gente vai executar ela toda vez que mudar o state, mas que ela vai demorar para executar a função original. Tá? Da onde que vem o useDebounce? UseDebounce é uma função que eu vou ensinar, é um hooks que eu vou ensinar como que implementa ele. Vamos criar um novo arquivo que vai se chamar useDebounce.js. Já define aqui um export default function useDebounce. O que o nosso useDebounce espera como argumento? Ele vai esperar como parâmetro aqui dessa função, ele espera uma função, que é a função que a gente vai executar, né? A onChange no caso, mas o debounce não se aplica somente a onChange. Se você quisesse um dia implementar um debounce num clique ou alguma coisa assim, também seria possível. Para evitar, digamos, que o usuário desse 10 cliques e você executaria 10 vezes a função, você poderia implementar um debounce num botão, nada impede. Então passa aqui uma função e um delay, que é o tempo que você quer que espera para executar de novo. Tá? A gente precisa definir uma função function. Como que é o nome dessa função? É debounced function, ou debounced fn. Tá? E é essa função que você devolve aqui embaixo. Ou seja, desse jeito que a gente está implementando, ele já obedece essa assinatura aqui. A gente vai executar o useDebounce, passando uma função, passando um delay e recebendo uma outra função. Certo? Já pode até importar aqui, port useDebounce, para parar de dar erro. useDebounce. E aqui ele já vai parar de dar erro. Agora aqui dentro a gente precisa implementar aquela lógica. Para implementar essa lógica, eu preciso, nessa debounced function, eu preciso receber vários argumentos. Então eu quero receber todos os argumentos possíveis. Nesse caso a gente só vai estar passando um texto, mas imagine que ela fosse utilizada em outro local. Então para isso eu quero receber 1 ou 10 argumentos. Como é que eu faço isso em JavaScript? Eu utilizo uma coisa que chama RESTParams e que funciona dessa forma aqui. Poderia chamar args, poderia chamar params, o nome que você quiser deixar, tá? Eu vou chamar de args. E aí eu executo a função original, passando a mesma coisa, args. Sempre que a gente executasse o debounced function, ele passando os argumentos, ele pegaria os mesmos argumentos e jogaria para a função, correto? Mas a gente precisa que espere um tempo para ele executar essa função. Então, para isso, a gente vai utilizar um window.setTimeout, que serve exatamente para esse tipo de coisa.
O set timeout, a gente pode agendar uma execução para daqui x milissegundos. Então, quantos milissegundos que a gente quer que espera, a gente passa aqui como segundo argumento. No caso, a quantidade de milissegundos é o nosso delay. E aqui para dentro da função, eu passo uma função para o set timeout, que eu quero que ela seja executada depois que passar esse determinado tempo. Então, quando ela for executada, eu quero que execute a nossa função original. Já trabalhando dessa maneira aqui, ele esperaria 500 milissegundos e executaria. Cada vez que eu estou digitando, ele esperaria meio segundo e executaria. Só que aqui ele não cancela o evento anterior. Então a gente ainda faria muitos requests per API, só que a gente esperaria meio segundo para fazer cada um. Então como que a gente cancela o anterior? Cancela o atual, que tá, o que está ali agora, da última vez que o usuário digitou. O set timeout, ele levar um ID para a gente. E esse ID, a gente consegue cancelar ele. A gente consegue fazer um clear timeout e a gente cancela o agendamento. Então, se o set timeout faz um agendamento, o clear timeout cancela esse agendamento. E a gente tem que cancelar sempre antes de a gente iniciar o próximo. Então, a gente colocaria aqui em cima um window.clearTimeout e passaria o ID desse timeout. Mas como é que é desse timeout? Não, do timeout anterior. Como é que a gente armazena um valor anterior aqui dentro do Hooks? Para isso, eu preciso utilizar uma coisa que chama useRef. Então, eu coloco aqui const, vou colocar aqui timeoutRef. Normalmente, para os ref, a gente nomeia o final dele como ref, né? E eu importo, vou utilizar um useRef. Ele já vai fazer um auto-import para mim ali em cima, tá? E eu vou utilizar o useRef, que vai iniciar como null, porque eu não tenho um ID inicial para passar para ele. E esse timeoutRef eu vou utilizar aqui, timeoutRef.current, porque é assim que você atribui um valor para o ref, é sempre .current é igual a alguma coisa. Então é igual ao valor que retorna do set timeout, que vai ser um ID. Então eu estou falando aqui que o timeout.current é igual ao ID que vai retornar do set timeout. E para eu cancelar, eu cancelo aqui o timeoutRef.current. Então o que vai acontecer? Na primeira vez que eu digitar n ali o nosso timeoutRef.current vai ser igual a null. Então ele vai fazer um clear timeout em algo que é null. Não tem problema nenhum fazer isso, tá? Um clear timeout em alguma coisa que é null, ele não vai dar erro, não vai dar nada, então a gente não precisa nem colocar um if. Aí ele inicia, vai fazer o primeiro agendamento, correto? Quando eu digitar o A, ele vai vir de novo, vai executar isso daqui e aqui ele vai ter armazenado o ID do timeout anterior. Então ele vai fazer um clear timeout, ele vai cancelar o agendamento anterior, vai colocar um novo agendamento. E assim por diante, a cada vez que eu digitar. Quando eu digitar o final do Naruto, ele vai iniciar aqui, ele vai cancelar o do anterior, o do T, o agendamento do T, vai agendar pela última vez o, e daí vai se passar o meio segundo, porque eu não vou digitar mais nada, e daí sim ele vai executar esse escopo aqui, executando a nossa função original. Fazendo dessa maneira, então, o nosso debounce está implementado. Aqui a gente já está executando o debounce, e daí por último ele executaria o onChange quando passa o tempo do debounce. O onChange, por sua vez, vai executar uma atualização do nosso text. Então se a gente fizer um teste, eu vou colocar inclusive um console.log aqui nesse text, para a gente ver quantas vezes que ele vai fazer o console.log. E se tudo der certo, ele só vai fazer uma. Vamos torcer para isso acontecer. Então vou atualizar aqui. Ele atualizou. E eu vou colocar Naruto. Então ele só apareceu uma vez e agora ele está tomando um tempinho. Hoje essa API está um pouquinho lenta, mas ela fez ali a busca, tá? E já apareceu aqui pra gente.